Boa tarde, pessoal. Estou aceitando o Bruno para a gente realizar a live de hoje. Vamos ver se o Instagram está funcionando, porque eu estou clicando em aceitar e não está fazendo nada. Bru, eu estou clicando em aceitar e não está funcionando. Tenta sair e entrar de novo. Agora foi. Aí, agora foi. O Instagram ainda não está 100%. Boa tarde, já indo para a noite. Tarde. Tudo Olha, bem? vou contar um bastidor aqui. Lembra na semana passada que eu falei que o encaixe do meu celular ia quebrar? Boa tarde, Maurício. Quebrou. Lembra, mas dá para Quebrou. fazer? Tem outra opção aí? Ah, eu trabalho online, né? A gente se vira. Tá bom. O A pessoal que gente está se vira. escrevendo, sejam muito bem-vindos. Quem é a primeira vez que participa aqui com a gente, fiquem à vontade para fazer perguntas, para interagir, para contar a história de vocês também. E hoje o tema ele é bem interessante, em alguns momentos pesado e sensível, que é sobre o perdão, né, Bru? Sim, o perdão é algo difícil. Que é aquela coisa, né? A gente vê muitos memes de eu perdoo, mas não esqueço. Então, perdão é o quê? Assim, Né? perdão é esquecer, perdão é não esquecer, mas seguir. O que que é perdão, né? É amplo. Sim. Eu acho que todo mundo já passou por alguma situação de ter que perdoar ou ser perdoado, né? Então, de receber perdão ou de pedir perdão. Porque todo ser humano, ele é falho e ele é único, né? E quando eu falo falho, na verdade, a gente não consegue agradar todo mundo. Então, às vezes, não é nem uma questão de ser uma falha, né? Às vezes é uma questão de jeito mesmo, de não conseguir agradar todo mundo. Então, não tem como não desagradar alguém em algum momento da vida, né? É impossível. E perdoar, você falou sobre esquecer, né? Olha, se você ficar lembrando daquilo, você não vai perdoar. Então, perdoar, eu acho que é meio que deixar lá no esquecimento também, né? O que você tem a dizer sobre isso na visão psicológica aí, Bru? Ou filosófica também gosto. Sim, porque é mais do que o psicológico, né? A gente não tem uma matéria na faculdade que vamos falar sobre perdão. Porque entra no campo da filosofia, do que você entende como perdão, do que eu entendo como perdão, porque apesar de, assim, o dicionário deve ter uma definição do que é perdão, mas acaba que cada um cria a sua própria definição de perdão, do que é perdoável, do que não é, e do que necessita de perdão, do que não necessita. Então, assim, é é um assunto bem amplo, né? Porque o perdão, pelo que eu entendo, né, de um modo filosófico falando, o perdoar não é esquecer, porque esquecer é assim, é deixar de lado algo que de fato aconteceu. E é impossível também, né? Você não consegue tirar nada da sua memória, tá lá. Exato. Então assim, tem até um ditado chinês que eu vou usar aqui de exemplo, onde ele fala se se você foi enganado, vergonha para a pessoa que te enganou. Mas se você é enganado duas vezes, a vergonha é para você que não aprendeu. Então, como é que você fala, não, eu te perdoo? E aí você fecha os olhos e, não, esquece. Não dá. O perdão é não evocar
propositalmente aquilo como uma justificativa. Então, você fez alguma coisa errada para mim? Ok, não vou usar isso contra você futuramente. Aí vem na primeira briga, lembra do que você fez comigo lá no passado? Isso não é perdão. Perdão é, ok, vamos deixar aquilo no passado onde ele pertence. Lá, no passado. Para mim, isso é perdão. E é extremamente difícil. Não é algo fácil de fazer. De conseguir o perdão é até fácil. Agora, conceber, né, dar o perdão é difícil demais, né, Mi? Eu ia chamar de Pri agora. Pois é. Ato falho, hein? Vamos ver depois quem é essa Pri aí. É, então, é difícil porque geralmente quem tem que liberar o perdão é a pessoa que foi lesada, é a pessoa que foi magoada, é a pessoa que sofreu com o ato, né? Então, para quem pede perdão, tudo bem, a pessoa fez, a pessoa se arrependeu, mas o peso maior é para quem tem que perdoar, né? E não para quem tem que pedir perdão. E é difícil porque dá um medo da recorrência, né? Eu acho que o maior medo é de, putz, essa pessoa vai fazer isso de novo, né? Qualquer gatilho que venha, que traga aquela lembrança, aquela sensação ruim, a pessoa vai ficar com medo, né? Vai lembrar, né? E aí que é difícil o movimento do perdão, né? Só que o mais beneficiado, né, é o que perdoa. Por quê? Porque você se libera do peso, né? E a gente fica guardando durante a vida sentimentos ruins desde pequenininho. A gente tem mágoa lá do pai e da mãe. Às vezes uma chinelada forte que o pai deu, a gente lembra pro resto da vida, sabe? E se você não perdoar, você vai acumulando frustrações e vai ficando pesado demais. E tem gente que guarda coisas pequenas e coisas grandes, tudo na mesma caixinha. Aquilo enche de uma forma que fica humanamente impossível ser feliz, né? Porque, gente, a frustração existe, né? O erro, né? A dor, tudo bem, faz parte, mas não perdoar é tão doloroso, é tão pesado, não é, Bruno? Você vai levando isso para a vida toda. E aí, vale a pena? Sim, quando toda live a gente fala isso e vamos repetir. O viver o hoje é isso. É deixar o passado onde ele tem que estar, no passado. E o presente, você lida no agora. Você lida com as coisas que estão acontecendo no seu momento presente. Agora, você ficar evocando coisas é dispendioso. E assim, perdoar é muito difícil. E a gente sempre fala da pessoa que tem que conceder o perdão. Né? A gente sempre fala da pessoa porque é muito difícil, é você que tem que ceder. E a pessoa que tem que ser perdoada? Ela consegue se perdoar? A pessoa que cometeu o erro, o equívoco que seja, ela sente que foi perdoada de fato? Ela deseja realmente o perdão? Tem várias nuances aí, porque a gente sempre fala de um ponto de vista que grita mais. Porque o perdão, ele é um ato da pessoa lesada ceder. Mas a gente pouco pensa naquele outro indivíduo, no faltante, né? Aquele que faltou e que ele necessita do perdão para seguir em frente, porque vem muito da culpa. Né, vem muito do peso da culpa de, cara, eu fiz aquilo, não acredito. Nossa, eu preciso do perdão da pessoa para seguir em frente, senão eu vou ficar me punindo. Então, tem muito da dificuldade de seguir em frente por falta do perdão do outro. E aí a gente entra, assim, a relação entre culpa e perdão é, assim, de irmãos gêmeos. Um não vive sem o outro. Se você não se sente culpado, você não pede perdão. E se você não sente
também um pouquinho de culpa pela dor do outro, você também não perdoa. Porque às vezes a gente olha o sofrimento alheio e você fala, nossa, ele tá sofrendo tanto. Eu vou perdoar, vai. Porque você se sente culpado porque a cura dele tá com você. Né? Você enxerga do mesmo jeito? Sim, faz sentido, sim. E sabe como a gente precisa olhar para o outro, que a gente tem que perdoar? A gente tem que olhar como um ser humano e com empatia. Quando a gente para pensar o porquê que o outro errou, por que o outro fez aquilo que me machucou, o fato em si que eu tenho que perdoar, se a gente olhar e pensar, por que essa pessoa fez isso? Ela fez isso porque era tudo que ela tinha naquele momento, por conta da criação dela. Às vezes ela tem uma história, um histórico difícil na criação dela, né? Ela tem dores da infância ainda não curadas. Então, assim, a pessoa, quando ela faz algo que machuca o outro, é porque ela tem alguma coisa com aquilo também. Ela não fez aquilo de maldade, muitas das vezes. Ela não fez aquilo de caso pensado. Olha, vou fazer algo para te prejudicar ou para te causar dor, né? Porque geralmente quando a pessoa perde perdão, é porque ela refletiu sobre aquilo e ela entendeu o que ela fez errado. E ela tem que buscar enxergar o porquê que ela teve aquela ação ou reação ou aquela atitude que causou dor no outro. O porquê, da onde veio aquela postura, né? Que é o autoconhecimento para que ela possa se perdoar, porque o auto-perdão, como você falou agora, é extremamente importante, né? Você tem que pedir perdão para o outro, mas você tem que liberar perdão para si mesmo, porque pesa. Pesa quando você pensa que você machucou alguém que você ama e que aquilo, sabe, você fez coisas que feriu aquela pessoa e você pede perdão, pesa muito em você também. De, poxa, eu queria outra chance, eu queria poder fazer diferente, né? E muitas vezes a pessoa perdoa, mas não tem mais contato com você. E aí dói. Aí você fala, poxa, e aí? Né? Perdoou? Tudo bem, mas e aí? Perdeu-se algo. Então, assim, é uma coisa que você vai levar pro resto da vida, mesmo sendo perdoado. Mesmo você se perdoando. Fica uma manchinha ali, fica algo ali, né? Na lembrança. Então, se a gente olhar com empatia para o outro, para nós mesmos, de poxa, eu errei, mas eu errei porque era tudo que eu tinha naquele momento, era só dessa forma que eu sabia fazer. Eu não tinha maturidade, eu não tinha conhecimento, né? Eu não tinha o autoconhecimento. Então, por imaturidade, por falta de um monte de coisas, eu errei. Então, se olhar por esse lado da empatia, da reflexão, fica muito mais viável perdoar tanto a si mesmo quanto o outro, porque você entende que todos somos seres humanos, todos somos iguais, todos somos falhos, né? Tem uma música que eu amo, até comentei um pedacinho dela no post, que é O Ser Humano é Falho. Hoje mesmo eu falei, ninguém nasce sabendo, então me deixe tentar. Gente, essa música, e conta uma história, essa música, toda vez que eu ouço me arrepia, sabe? Me dá, assim, uma puta reflexão essa música, toda vez. Às vezes eu ponho ela pra ouvir porque eu quero entrar numa reflexão, eu coloco ela, é como se fosse um mantra pra mim. Porque ela fala isso e você fica, cara, é isso. O ser humano vai. E posso pedir perdão para você hoje de uma coisa e amanhã ou no futuro eu errar com você sobre outra coisa. Entende? Só que se você se habitua a viver livre do peso, da culpa, do erro, e você pratica o perdão na vida, leve, de tipo, ok, eu não vou deixar que ninguém me magoe, eu não vou deixar que isso entre em mim, o erro do outro é do outro, não pertence a mim, não é meu. Você fez isso pra mim, eu quero continuar com você, porque a sua importância na minha vida é maior do que o erro que você cometeu, então eu te perdoo e tá tudo bem. Alguém fez de verdade algo realmente importante pra você ter que perdoar? Porque geralmente são coisas que, ok, gente. Agora, se alguém matou
um filho seu, sabe? Se alguém cometeu um ato de abuso, aí tudo bem você olhar e falar, poxa, é pesadão, né? Vou perdoar, mas não vou ter mais contato com essa pessoa. Aí é outra coisa, um peso diferente, mas que você também tem que liberar perdão para que você viva bem. Agora, a maioria das pessoas sofre porque não consegue perdoar coisas que são mais leves de ser perdoadas, que são possíveis de serem perdoadas, entende? Porque todo mundo pode errar. Cláudio Duarte, eu já tô falando bastante que eu adoro esse tema, você já fala, já, Bruno. Cláudio Duarte, ele tem uma palestra sensacional, onde ele fala da vida pessoal dele. Ele é pastor, ele é um senhor pastor renomado. Eu adoro os conteúdos dele, né? Além de ser muito inteligente, muito culto, ele é muito engraçado, divertido. Ele conta a história dele, ele traiu a esposa dele, se eu não me engano. Não, a esposa dele traiu ele e ele perdoou. E ele conta isso e todo mundo fica olhando assim, sem graça. Mas é uma palestra linda que ele dá, do ensinamento sobre o perdão. Porque para ele era mais importante estar com a pessoa que ele amava e resolver os problemas dos conflitos, do que ele simplesmente largar a mulher dele, a família dele, e seguir de outra forma, porque ele não era capaz de perdoar. Olha que linda essa história, eu acho lindo. E aí, Bru? E o perdão? Agora pode. Consegui improvisar. Eita, isso aqui é resiliência. Sempre procurar soluções para as coisas. Enfim, essa questão. Vamos falar já da traição, porque é o peso lá, quando as pessoas falam, nossa, alguém falhou comigo, grande o suficiente. A questão da traição sempre vem, né? Porque o que é a traição? A traição é um contrato, né? Você fala, então, a gente vai se relacionar, quais são os termos? Então, eu sou meu e eu sou seu, você é meu e a gente não divide com ninguém. É o contrato combinado. E aí alguém vai lá e descumpre, né? E a traição vem muito disso. Que tem muita coisa também filosófica de o quanto o ser humano ele não é feito para ser monogâmico. O ser humano não é monogâmico. A minoria dos animais o é. Mesmo os animais que são dá uma puladinha de cerca, por exemplo, os pinguins. Nossa, eles ficam juntos para o resto da vida. Mas quase 50% dos ovos não é do pai. O pai tá lá chocando, mas o ovo, o DNA, não é do pinguim que tá carregando, é do outro. De qualquer outro da colônia aí. Então, assim, até onde, né? Então, assim, a questão da traição, o perdão, a culpa tá sempre muito entrelaçado, todos esses casos. E, assim, a questão dele é justamente foi um erro, porque era o contrato, era o combinado, e a pessoa preferiu perdoar do que perder a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa tem 20 anos, onde ela se dedicou, fez várias coisas, sempre se dedicou, e ela cometeu um deslize. Talvez cometeu mais outros pequenos, porque, né, 20 anos sem deslize não dá. Mas aquele foi um deslize grande, que todo mundo vai cometer na vida. Se não cometeu, tem alguma coisa errada. Porque faz parte de cometer deslize. Todo mundo vai errar, né? O ser humano é falho, não é mesmo? Então, assim, isso faz parte. Quando a pessoa que você tanto admira erra, como você lida? Porque ela vai errar. Ai, não, mas eu amo muito ela ainda não errou. Então, mas ela vai. A questão é quando. Mas ela vai. A gente não sabe a gravidade, o que vai fazer, mas e aí? Como você lida quando ela falha? Porque todo mundo vai falhar. Faz parte. Se eu e a Mi ficar 5 anos fazendo live toda quarta-feira, um dia alguém vai atrasar. Vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Vai ter um momento em que um de nós vai estar muito desatento na hora da live. Isso vai acontecer. Nunca deu problema no meu tripé. Deu hoje. Então, o meu tripé falhou comigo. Parabéns, muito obrigado.
O que, que a gente vai fazer? Tacar o tripé na parede? Não, adapta, faz alguma coisa. Então é assim que funciona. Então o perdão, ele é uma libertação, tanto para quem pede, quanto para quem se livra, quanto para quem perdoa. Então a gente precisa disso. A gente precisa perdoar e ser perdoado. As pessoas têm que estarem abertas, porque o erro ele vai acontecer, ele é comum e tudo bem. Eu já dei risada no consultório completamente antiético, porque eu achei extremamente engraçado uma coisa que o cliente falou, que não era engraçado, mas eu ri porque era muito engraçado para mim. Eu sei que foi antiético, eu pedi desculpa na hora, porque eu sei que eu ri demais. Eu sempre rio nas minhas consultas, mas naquela eu ri demais. Vai acontecer. O outro profissional vai errar comigo também. Se eu falar, ai, ele errou comigo, não volto mais com ele. Aí você não vai segurar com profissional nenhum. Não dá. Exatamente. Né, Nem Mi? com profissional, nem com relacionamento, nem com amizades. Porque se você cria expectativas e o outro não cumpre, você já fica chateadinho, magoadinho, né? E nós estamos numa era de pessoas muito sensíveis, Bru do céu. A gente vê que as pessoas elas se apegam a pequenas coisas, a pequenos acontecimentos, a pequenos detalhes, e elas vão guardando aquilo. Cara, e você não é feliz, sabe? Você tem que relaxar, você tem que ser leve. O autoconhecimento. Quanto mais eu estudo sobre psicanálise, sobre filosofia, eu tô querendo muito fazer faculdade de filosofia, porque toda vez que eu estudo sobre esses conteúdos, eu reflito sobre a minha própria vida. E isso traz um amadurecimento, um autoconhecimento que em nenhum lugar eu vou conseguir. Vivendo, talvez, mas aí só quando eu estiver lá na terceira idade que eu vou dar conta de todo esse conteúdo. Então, assim, busquem conteúdos, busquem se conhecer para que vocês consigam ter uma vida plena, uma vida melhor hoje. Porque não vale a pena ficar guardando ressentimentos. Não vale a pena, entende? O perdão, ele é isso, é você liberar, é você seguir em frente. Eu já errei no meu passado com pessoas e eu pedi muito perdão, pedi perdão em oração, muita oração e muita conexão espiritual. Eu pedi perdão para mim mesma. Eu fiz Ho'oponopono de perdão. Eu já fiz a oração da Seishonoye de perdão por 4 anos por uma pessoa no meu passado. Por quê? Porque eu me sentia tão pesada, tão chateada com o que eu tinha errado com aquela pessoa. E por mais que eu pedisse perdão para aquela pessoa, pedi perdão com muito choro, com muito, sabe? E não foi uma vez só, eu pedi perdão. Na época, depois de um ano, eu falei com a pessoa, eu falei, olha, me perdoa aquela vez, olha, não tinha. Assim, eu pedi perdão já milhões de vezes. Por quê? Porque o peso era tão grande de eu ter magoado uma pessoa que não merecia ter sido magoada. Eu errei. E eu fiz a oração do perdão, fiz o Ho'oponopono, fiz tudo. Porque eu queria que eu pedi perdão para a pessoa, pedi perdão para a espiritualidade, né? Para minha ligação espiritual. Por quê? Porque eu não queria que essa pessoa guardasse mágoa, eu não queria que essa pessoa sofresse. Eu queria que essa pessoa liberasse perdão para que ela fosse feliz, né? E eu também me perdoando por ter magoado alguém. Porque eu sou a pessoa mais autocrítica comigo mesmo. Então, quando eu erro, quando eu falho, eu me culpo. O Bruno me conhece um pouquinho, o psicólogo, ele sabe. Ele sabe. Então, assim, eu sou a pessoa que eu mais me culpo. Minha terapeuta também fala, ela, Michele, relaxa, porque eu me cobro. Né? Então, assim, eu tenho que trabalhar, por isso que esse tema é gostoso, eu gosto, porque eu estudo muito o perdão, o alto, o que é dos outros, eu estou sempre pedindo perdão, mesmo sem saber se eu fiz alguma coisa de errada, né? Eu falo, olha, se eu errei, me perdoa, porque eu não posso não ter percebido. Então, o caminho, gente, eu acho que o caminho da felicidade está por aí, de você perdoar tudo e a todos. Sabe o que é tudo e todos? Perdoa, porque você não vai ganhar nada segurando, guardando mágoa. Se você quer falar para a pessoa, olha, aquilo me magoou, tô puto com você, fala, mas se livra desse sentimento, perdoa, põe para fora e deixa passar. Não fica trazendo esse conteúdo arrastando cachorro morto para sua vida, pelo amor de Deus. Porque aí você não vive. Aí, se, por exemplo, o caso da traição. Vamos pegar um casal. Que aí o cara traiu a mulher, perdoou, beleza. A mulher se encheu o saco, ela termina. Aí ela conhece outra pessoa, ele conhece outra pessoa. E aí?
Ele vai fazer o mesmo erro, ele vai pedir perdão para tentar reatar o relacionamento e vai mudar? Ou ele vai entrar no teu relacionamento e fazer a mesma coisa? Né? Porque se você pede perdão, você tem que mudar também. Não adianta falar assim, olha, me perdoem, te traí, me perdoe, vai fazer de novo. Vai fazer de novo. Vai... Porra, aí também ninguém aguenta, né? Então, tenham consciência de que quando você pede perdão, você tem que mudar, você tem que fazer diferença, tem que ser melhor, ser humano melhor, né? Então peça perdão quando você realmente enxergar que você está pronto para fazer diferente ou que você mudou, né? Não adianta pedir e fazer exatamente a mesma coisa. Aí você tá de sacanagem, aí você não tá pedindo perdão de verdade, de coração, né? Então, tenham noção do que vocês fazem, do que vocês falam, né? A gente tem que ter responsabilidade afetiva, né? E liberar, gente, tanto para nós quanto para o outro. É muito pesado, não é, Bru? E tem muitos exemplos de questões que as pessoas guardam. Às vezes a pessoa morre e você ficou guardando aquela mágoa daquela pessoa, a pessoa morre e você não liberou perdão para a pessoa. Eu tenho um caso desse que, cara, como é que você vai liberar perdão para uma pessoa que já morreu? É muito mais pesado, porque fica aquela mágoa de você ter se afastado da pessoa, de você não ter deixado a pessoa morrer em paz, né? E aí, Bruno? O que você acha? Nessa parte, eu até pensei, né? Hipnose ajuda. Hipnose ajuda para isso. Mas as pessoas, o perdão é quase também um contrato. A vida funciona em contratos. Quando você fala eu te perdoo, eu carreguei esse peso até aqui. E daqui para frente eu não carrego mais. O perdão é isso. Você vai carregando a culpa. Aí você fala, eu te perdoo. É como se você soltasse a mochila e fosse embora. Deixa aquilo lá. Deixa aquela pedra no caminho. E vai. A pedra não vai deixar de existir porque você liberou ela. Você sabe onde você deixou. Mas você vai embora. Sem peso. Leve. Isso é o perdão. A gente às vezes coloca algo assim de, nossa, é quase místico o perdão. Ele é simplesmente, eu não quero mais isso. Eu vou deixar isso aqui e vou embora. E assim, é algo, como você vem falando, de tirar um peso das costas. Porque é desnecessário. Gente, né, a gente vive numa sociedade em que você sai da escola e continua estudando. Aí você vai para a faculdade e estuda. Aí você vai para o trabalho e continua estudando. Você tem que estudar até morrer. Você não tem mais aquela coisa de parar. Aí, ó, a Priscila que eu falei do ato falho é essa aqui. Ó. Depois eu te explico, Pri. Mas... ok. A questão do perdão, ela tem muito disso, de deixar para trás. Você precisa... Você tem tanta coisa na sua vida, é tanto peso, você tem que ficar estudando até morrer. Você continua trabalhando, você tem que continuar estudando, você tem que continuar subindo, porque o seu salário não vai ser o suficiente para sempre. As coisas mudam com muita volatilidade. Então, a gente vive cansado. Agora, a gente não é só trabalhar. Chega, trabalha e vai embora. Agora a gente tem um WhatsApp, onde o trabalho chega na nossa casa na hora que a gente acorda e vai dormir com o nosso trabalho. A gente trabalha muito mais horas, a gente estuda o tempo inteiro, e aí antes o homem saía para trabalhar, a mulher ficava em casa. Agora os dois fazem os dois. E ainda os dois têm que cuidar da criança e da casa. E fazer toda a contabilidade que está cada vez mais complexa. Então, assim, você virou uma multifunção gigantesca. Eu vou carregar coisa desnecessária. A pessoa falhou comigo em 2010. Eu vou ficar levando isso pra quê? Sabe, que desnecessário. Se a gente for falar, Mi, quais são os seus... O que você trabalha? Você é psicanalista. Se você falar quais são suas funções, é contabilidade, é estudante, é professora, você vai somando coisas. Você vai levar coisas necessárias?
Vai ficar, Eu não, não tenho nem tempo, nem espaço mais para levar. né? Poxa, essa mulher vai dormir às 2 da manhã quase todo dia. Porque eu só consigo trabalhar depois que tá tudo pronto. Imagina se ela vai dormir ainda. Ai, não. Em 1998, o Joãozinho pisou no meu pé de propósito. Ah, gente, sabe, peso desnecessário que a gente leva na vida. Alguém fez algo em 2015, a gente fala, não, mas eu não perdoo essa pessoa. Tipo, quer levar esse peso? Tá bom, problema seu, mas, né, muita água já passou embaixo dessa ponte. Não adianta mais. Então, não vou passar naquela rua, porque naquela rua tem um buraco e estourou meu pneu. Tá bom, você vai ficar dando voltas. Ali era mais rápido, né? Você fica dando voltas, gastando mais gasolina, mais recurso, saindo mais cedo de casa. Porque você não quer passar naquele raio de rua. Porque uma vez ela te dá prejuízo. Tá bom? Exato. Mas, né, escolhas que a gente faz na vida. Quer levar essa coisa desnecessária? Tá. Mas se você quer se livrar disso, então perdoa. Perdoa a si, perdoa o outro. E vai embora. Fez sentido, Mi? Total. O que é triste, sabe o que acontece? As pessoas, às vezes, elas perdem relacionamentos. E relacionamentos, seja amoroso, seja amizade, elas perdem relacionamentos incríveis pela falta do perdão. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço dois irmãos, né? Um homem e uma mulher, que eles não se falam, que eles se afastaram porque um deles não consegue perdoar o outro, né? É, relacionamento também, às vezes você termina um relacionamento porque você não consegue perdoar falhas daquela pessoa. E às vezes era um relacionamento incrível, às vezes a pessoa tinha um monte de qualidades. E você foca no quê? Nos erros, nas falhas, que na verdade são com você. É você que não consegue perdoar, não é da pessoa. A pessoa não tá mais repetindo aquilo, a pessoa não tá mais errando com você e você tá lá buscando, catando lá as coisas do passado. Você não consegue liberar. Aí você vai para outro relacionamento e você leva essa carga toda. Não vai achar que você não leva, não. Porque a hora que a pessoa atual fizer alguma coisa, algum gatilho que te lembre do erro da outra que você não perdoou, vai bater exatamente na sua dor. E é por isso que às vezes a pessoa está em um relacionamento, a pessoa erra com ela, ela não consegue, ela tem muita dificuldade de perdoar, porque ela tá lembrando de alguma ferida do passado que ela tá acumulando. Quando você não consegue perdoar alguma coisa ou alguém, algum acontecimento, pode buscar na terapia a raiz disso daí. Porque geralmente, se é a primeira vez que você está dando, que você está tendo esse problema, vai ser mais fácil de perdoar, porque é a primeira vez, você vai elaborar e vai dar conta. Agora, se você aconteceu, você não perdoou, aconteceu algo parecido, juntou, aconteceu mais alguma coisa, juntou. Cara, vai ficando muito mais pesado para você perdoar, porque você não está conseguindo, você não conseguiu elaborar o primeiro. Então você vai acumular tudo ali. Enquanto você não liberar o primeiro perdão lá atrás, a raiz da sua dor, você não vai se libertar. Não é a última pessoa que você tem que perdoar. Eu vou perdoar essa aqui, tá bom. Você vai perdoar essa aqui, você vai perdoar a anterior, até a raiz do seu problema, de quem foi o causador da sua primeira dor, nesse sentido, que você está tendo dificuldade de perdoar. E que geralmente a gente volta lá no pai e na mãe, enfim. Então, tô Essa mentindo, parte da Bruno? psicanálise. Então, aí vai divisão teórica. Eu acho engraçado. Que sempre Ou volta não pros é, ou pais. não, que a psicanálise, ela sempre vai puxar lá para a criação, né? Sim. Mas às vezes, com uma base psicológica, é algum trauma recente, algum acontecimento recente. Mas a questão do acúmulo funciona para a psicologia também, não funciona, Bru? Sim, porque o que você falou, falando da psicologia, é a mesma coisa. De você tem um trauma. Um trauma, um erro, uma falha, nunca acontece apenas uma vez. A não ser que seja bem extremo. Mas nunca acontece só uma vez. Você fala, ah, as pessoas, elas não me deixam falar. Elas, elas. Porque quando eu era criança, eu fui calado, eu não podia dizer nada. Mas isso aconteceu com 5, com 6,
com 7, com 8, com 15, com 19, sabe? Você tem vários episódios. Então, assim, não é uma coisa de olhar e falar, caramba, a gente olha pro primeiro e resolveu tudo. Então você tem que ir, igual você falou. Você tem que se perdoar todas as vezes. E perdoar o outro todas as vezes. Porque você foi calado várias vezes. Muitas vertentes da psicologia fala, ok, você ficou calado, ok, daqui pra frente, você vai fazer como? Tipo, você se perdoa, como num combo, você perdoa tudo, deixa lá, e fala, daqui pra frente serei diferente. As teorias positivistas fazem isso. De, ok, o que tá pra trás, tá atrás. Daqui pra frente, você vai fazer como? É assim que funciona. Né? E eu acho interessante, porque esse caminho. Ih, eu acho que a Mi caiu. Não, você tá, deu uma carregadinha, mas não caiu, não chegou a cair, eu tava te Beleza. ouvindo. Essa questão de voltar, ela é muito necessária para a gente ir paulatinamente crescendo. Porque é como eu falo para todos os meus clientes: adultos são crianças com cartão de crédito. Então, são todos pequenos que fazem exatamente as mesmas coisas e a gente acha que agora é adulto. Mas a gente age igualzinho. Então a gente precisa fazer esse caminho de amadurecimento. Para você chegar na fase adulta e fazer exatamente aquilo que você disse. De, quando cometer um erro, aprender com esse erro para não cometer de novo. E é algo que eu falo com meu sobrinho. E eu acho que eu faço até errado com meu sobrinho. Que ele fala. Ele comete um erro que ele já cometeu várias vezes. Aí eu falo, brigo com ele. Ele fala, desculpa, tio, mano, desculpa. Eu falo, não adianta pedir desculpa se você vai fazer de novo. E ele fica, desculpa, desculpa, desculpa. Vai chegar na outra vez, ele vai fazer de novo, eu vou falar a mesma coisa pra ele. Não adianta reclamar. Se você vai, não adianta pedir desculpa se você vai fazer de novo. É pra você fazer e pensa, caramba, eu já fiz isso e ele brigou, então não vou fazer mais. E é assim que deve funcionar. O amadurecimento funciona assim, de você fazer algo, foi, caramba, eu errei aqui, então me perdoe, e não repetir. É necessário esse movimento. Eu escrevi aqui embaixo, enquanto você estava falando, de uma proposta aqui. Qual perdão você quer deixar para trás hoje? As pessoas da live. Pra... Quer deixar seu perdão aí? Perdoa alguém, a pessoa não vai nem saber. Só perdoa, deixa na live, a live vai ficar salva, e aí você vai embora, sem esse peso. Então, Verdade. assim, a gente precisa aprender, só que isso vem com a maturidade. A gente precisa ser maduro para conseguir perdoar de verdade. E aí a gente precisa fazer um caminho para conseguir perdoar. E aí essa questão da psicanálise de olhar para trás também tem isso, de você ir passando os anos, amadurecendo pouco a pouco, para você chegar nos dias atuais e estar realmente maduro o suficiente para lidar com essas questões. Tô errado? Não, é exatamente isso. É exatamente isso. Porque não tem como, né, a gente olhar para quem nós somos hoje sem olhar para o nosso passado. Porque as nossas maiores dificuldades no presente, elas são difíceis para nós porque tem algum conteúdo lá no passado. Porque o que é difícil para mim não é para você. Os meus desafios não são o seu. A história de cada um é única. Então, o que aconteceu na sua história até aqui que te fez ser quem você é hoje? Qual é a dor que você tem hoje que você precisa resolver, que você vai ter que buscar onde isso aconteceu. Seja a médio prazo, a curto prazo ou a longo prazo. Mas se você está tendo dificuldade, está tendo alguma dor, alguma coisa aconteceu, não é só aqui agora, né? Então, por isso que as pessoas têm dificuldade de perdoar quando tem recorrência. Porque, por exemplo, se você, vamos supor que você me xinga, me ofende, né? Falou alguma coisa que me deixa chateada, e ok, aí eu falo, tá bom, vou perdoar.
Aí vem outra pessoa e fala a mesma coisa para mim. Né? Por exemplo, no trabalho, vamos supor que o funcionário faz alguma coisa de errada, aí eu viro para ele, alguém vira para ele, eu não faço isso não, mas eu viro para ele e falo assim, olha, você é incompetente. Aí a pessoa fica chateada, sai do trabalho, beleza. Aí ela arruma outro trabalho, alguém da equipe dela em uma discussão vira e fala, você é incompetente, cara. Você entende? A recorrência. Porque, cara, aquilo doeu, fiquei magoado, não consegui perdoar tanto que eu saí da empresa. Aí acontece na segunda, puta merda. Então você tem que perdoar as duas. Tem que perdoar essa última e perdoar aquela anterior. Porque enquanto você não perdoar, você não vai seguir. E entender por quê. Porque assim, eu não lembro quem que. Aquele filósofo pensador, eu esqueci o nome dele. Não é o Pondé, é o outro. Ele fala assim, que quando alguém te ofende é porque aquilo é real. Por exemplo, se eu te chamei a pessoa de incompetente e ela ficou ofendida é porque ela se sente incompetente. Porque se ela não for incompetente, ela vai olhar para minha cara e vai dar risada, vai falar assim, a mesma coisa que você chamar alguém bonito de feio. Se a pessoa não for feia, ela não vai se ofender, porque ela vai falar, mano, você tá com probleminha, né? Agora, se ela se sentir feia, ela vai falar, ela vai, cara, eu falo, putz, não sou nada mesmo, entendeu? Então, a pessoa só vai se ofender se for real, entende? Então, se você falar assim, ah, você é um frouxo, você só vai se ofender se você for, senão você não vai se ofender, né? E isso com tudo. Então, assim, poxa, fiquei chateado por conta de algo que o outro disse. Por quê? Porque você concordou com o que o outro disse para você ter ficado chateado, senão você não ficaria, né? Então, cara, perdoa isso daí, perdoa o que aconteceu lá atrás, que você tá ainda levando aí pra sua vida fora, né? E pessoas, quando você tiver que perdoar alguém que te magoou, que fez alguma coisa para você, olhe para as qualidades dessa pessoa. Olhe tudo que a pessoa fez para você de positivo, tudo que ela participou na sua vida de legal, de bom. E, poxa, os erros. Aí você coloca numa balança, cara, os erros dessa pessoa, a falha dessa pessoa comigo, o que eu fiquei magoado, é maior do que as qualidades e as felicidades que essa pessoa me trouxe, essa relação me trouxe, seja de amizade, seja relacionamento, seja o que for. O erro dessa pessoa é maior do que o que eu sinto por ela? Vale a pena eu guardar essa mágoa? E mesmo que não for, se for alguém que já passou na sua vida, às vezes um relacionamento passado em que a pessoa te traiu, cara, a pessoa, ela tava imatura, ela não tinha conhecimento, ela não tinha nada, olha o histórico dessa pessoa lá da infância, vai ver o que aconteceu na vida dessa pessoa, né? Perdoa, passou, errou, tudo bem, já foi, né? E segue feliz. Segue feliz com a pessoa que você perdoou ou com outra. Eu tive recente um atendimento avulso, uma conversa, um bate-papo com a pessoa que estava bem aflita por conta de uma traição, do cônjuge ter traído e essa pessoa ficou muito mal. E essa pessoa ama muito, ela quer perdoar, ela quer liberar perdão, mas ela tá com dificuldade, porque tá doendo muito, né? E aí, então, algo que eu falei assim, olha, dá um tempo, sai de casa, fica um tempo sozinho para você poder refletir, porque não é fácil. Entende? E se você quer realmente perdoar, você precisa ficar só com você mesmo, porque você tá ali olhando pra pessoa todo dia, dormindo do lado da pessoa todo dia, com aquela raiva, com aquela sensação de querer matar a pessoa. Então sai, fica longe e olha tudo de bom que essa pessoa fez pra você, tudo que bom que ela fez pra você, o seu cônjuge. Olha todas as qualidades, tem filhos, tudo. Então, poxa, olha com carinho todas as qualidades. Essa pessoa errou, essa pessoa assumiu pra você que errou e você quer perdoar. Então, dê um tempo para você digerir isso, para você passar a raiva que você tá agora, né? E escolhe se você quer perdoar ou não. Escolheu, você quer perdoar? Perdoa com você primeiro. Depois você segue em frente com a pessoa e fala, olha, vamos seguir daqui para frente, não quero mais falar de ontem para trás, tá bom? Tá bom. Acabou. Eu falei para ele, conversa com ela, pergunta tudo que você quer saber, fala tudo que você quer falar, quer xingar, xinga, fala, olha, desculpa, mas eu quero te xingar, tô com ódio de você, quero falar tudo que eu tenho vontade de falar para você. Fala. Que aí você pôs para fora, porque ele quer perdoar. Então o processo de perdão, ele precisa passar pelo processo da raiva, senão também não vai. Então bota toda a raiva para fora. Pois toda a raiva para fora,
Aí você vai e fala, olha, agora eu vou ficar um tempo só comigo porque eu preciso me curar dessa situação. Beleza, beleza. Vai ficar sozinho, vai digerir isso aí que aconteceu. Quando você estiver pronto, você volta para casa e fala, olha, agora nós vamos seguir daqui para frente. Foi essa orientação que eu dei nesse bate-papo. Então eu acho que é por aí, sabe? Cara, aí você tem uma amiga que você parou de falar porque vocês brigaram. Cara, vai lá e fala, olha, eu tô pé da vida com você por conta disso, disso, disso que você fez, o que você falou, o que aconteceu. Mas eu gosto muito de você. A sua importância na minha vida é maior do que os erros que você cometeu comigo, então eu quero te perdoar. Só que eu preciso falar pra você que eu tô com raiva, que eu não gostei e que eu quero te perdoar. Então, vamos seguir daqui pra frente e não vamos mais tocar naquele assunto. Você quer falar mais alguma coisa sobre aquele assunto? Fala. Falou, discutiu, acabou. De amanhã em diante, a gente não vai mais falar acabou, morreu, acabou. Acabou aquilo. E segue com a pessoa sem mais tocar naquele assunto. Porque não dá pra ficar seguindo com a pessoa e tacando na cara. E passa anos e você fala, não, mas aquela vez que você fez aquilo, você já fez isso antes. Essa frase é de matar a pessoa. Você já fez isso antes. Se for pra você jogar na cara da pessoa, então não fala mais com a pessoa. Porque a pessoa não vai poder fazer mais isso antes. Não é, Bruno? E assim, uma coisa a gente tem que entender de que o prejuízo sempre vai gritar mais alto que o benefício. Sempre. Então, eu não sei se eu falei isso em outra live. Eu falo tanta coisa para tanta gente. Mas assim, quando você tá, por exemplo, você está lá na sua na sua aldeia, sua função é pescar peixe. Você tem que pescar 7 para alimentar todo mundo. Você pesca 10, legal, vamos comer com fartura hoje, bacana. Aí, na outra vez, você vai pescar. Você pesca 2, você fala, sabe? Porque assim, o prejuízo põe em risco. Nós, seres humanos, sempre entendemos, e acho que todos os animais também, o prejuízo é risco à vida. Então, toda vez que nós estamos em risco, grita. Então, o malefício sempre dá um grito. Ele aparece com mais força, com mais ênfase, porque a gente entende que está em risco por algum motivo. Agora, o benefício não. O benefício, tipo, que bom, é legal, é bacana ter um benefício. Então, por isso que nós, racionalmente, temos que parar com o movimento completamente antinatural e pesar, essa pessoa cometeu um erro complicado, mas ela ficou 10 anos comigo. A gente construiu algo. Não é algo assim que veio do nada. Então é uma pessoa que tá aqui na estrada comigo. Quantos desafios ela não sobreviveu comigo? Quantos erros que eu cometi que ela não sabe? Porque tem muito disso. Um erro só existe quando o outro descobre. Enquanto isso. É verdade. Então, assim, tem muita coisa a se colocar. Né? A gente precisa desse movimento antinatural para a gente olhar, pesar tudo com carinho. Porque sim, a gente, por expectativas irreais da pessoa perfeita, a gente pega um defeitinho da pessoa e, nossa senhora, meu Deus do céu. E você perde a pessoa por expectativas suas. Né? No começo você falou, por exemplo, de se te magoou porque é real. Concordo em partes. Eu também penso por aí, mas assim, a dor ela é real. Né? Ela toca numa ferida que já existe. Porque disseram para ela, por exemplo, que ela é incompetente. E ela se questiona. Ela pode até não ser, mas a insegurança que ela tem de será que eu sou boa o suficiente? Aí ela sempre deu conta, mas ela nunca percebeu que deu conta. Aí vem alguém e aponta bem na ferida. Pá, você não é boa o suficiente. Isso dói. Nossa, como dói. Não que ela seja incompetente, mas que ela acredita que é. A ferida existe. E isso, nossa, isso dói. Se machucou. Tudo que te chama atenção é porque já existia antes. E o problema é seu. Justamente isso que você falou. A outra pessoa, ela disse o que pensa, seja na questão de raiva, seja no que for. Ela disse o que pensa. Se te doeu, é porque você duvida de você. E aí você precisa se curar
Porque, na verdade, todo mundo te diz um monte de coisa o tempo inteiro. Mas se aquilo te machucou, é porque aquela é a sua ferida. As outras passou despercebido porque você não sente. Então a pessoa fala, ah, você é feia, chata, boba. A pessoa fala, ah não, você é linda. E segue. Porque ela não se vê. Aí vem a irmã gêmea dela, igualzinha. A pessoa fala, chata, feia, boba. Fala, ai, caramba. Sabe, eu realmente, cara, eu me sinto mal, sabe? Eu me olho no espelho e não me vejo bonita. As pessoas falam e eu não vejo assim. E aí vem alguém e fala, você é feia? Fala, sabia, tá vendo? Poxa vida. É a mesma pessoa, quase, né? Gêmeos idênticos. Mas bate na sua insegurança. É aquilo. Se gritou, tem questão. É assim que funciona. E aí a gente precisa olhar pra gente antes de perdoar o outro. Que é basicamente tudo o que você acabou dizendo depois. De como é que eu vou perdoar o outro quando eu não parei e olhei com carinho? Quando eu não me perdoei primeiro? Senão vai ser superficial. Você tem que prestar atenção. A gente não presta atenção no que está fazendo. Nunca. De verdade. Eu estou até falando para todos os meus clientes. Toda vez que você ouvir uma frase, coloca um será no final dessa frase. Para você questionar. Quando a pessoa fala, ah, brasileiro é assim mesmo. Fala, será que é brasileiro é assim mesmo? E aí você relê, duvidando. Para você realmente pensar. Porque a gente simplesmente é acostumado a sorrir, acenar, concordar e já era. A gente, nossa, é verdade. E reposta a frase, sem questionar se ela é verdade ou não. Só achou a frase que parece ser inteligente e bonita, pronto. Não questionou de verdade. Então, porque a gente passa muito despercebido, no automático. Então a gente precisa parar, se analisar com carinho, se perdoar primeiro, que a pessoa tocou na sua ferida, depois você perdoa o outro. Primeiro para dentro, depois para fora. Esse é o movimento natural. Concorda-me? Concordo, Bru. É isso mesmo. E assim, as pessoas são muito sensíveis, como eu falei, e eu volto a falar, elas não conseguem ouvir as verdades. Às vezes você está enxergando que você, por exemplo, se nós somos amigos, eu como sua amiga, eu me sinto no dever de comunicar algo que eu estou enxergando que você não está enxergando. Por exemplo, se você está vendo que a pessoa está cometendo um erro, que a pessoa está errando, está errando, está errando, você está vendo, a pessoa está sofrendo por conta daquele erro, e você tenta falar e a pessoa não quer ouvir. A pessoa fica magoada se você falar. Só que a pessoa tem que pensar que se você gosta dela e você está falando, não é porque você quer atingir, ou porque você quer magoar, ou porque você quer ferir a pessoa. A pessoa está te falando porque a pessoa se importa com você. E porque ela quer que você melhore, que ela quer que você enxergue algo que você não está enxergando. Então, ao invés de ficar chateado com essa pessoa, pense se você realmente não tem que olhar para aquilo, se não faz sentido o que a pessoa está te falando. Porque não adianta você se sentir magoado, ofendido, se a pessoa que está te falando é uma pessoa que te ama. Se essa pessoa que te ama, que são seus amigos, sua família, seu cônjuge, se essas pessoas não puderem falar para você o que elas estão enxergando de fora, pensando em te ajudar, quem que vai falar? Porque se você fizer terapia, o seu terapeuta também não pode falar, ele vai ter que falar o que você fala. Ele não pode virar para você e falar assim, eu acho que você está errado. Então quem que vai falar que você está errando? Porque você está sofrendo e você não está enxergando as coisas, está ali na tua cara, mas por conta da sua criação, você está no mundo de fantasia e não está vendo algo, cara, então pense se a pessoa que te ama tá te falando alguma coisa, ouça. Não, as pessoas às vezes ficam com raiva, brigam, é amigos que param de falar, é relações que se acabam, porque as pessoas não sabem ouvir verdades. As pessoas não conseguem ouvir e pensar nas coisas. Elas vão e ficam chateadas, magoadas e preferem sair da relação, perder as pessoas do que refletir, sabe? E perdoar. Eu não, se a pessoa vem falar alguma coisa pra mim, eu falo, poxa, deixa eu pensar nisso aqui, deixa eu ver se faz sentido. E eu gosto de conversar com a pessoa.
Eu cheguei a fazer uma coisa, gente, olha, eu de novo dando exemplos pessoais, mas eu acho que isso ajuda vocês a entender que o que eu falo é o que eu faço. Eu não vou falar para vocês algo que eu não testei, que eu não experimentei, ou que eu não estudei, que não faz sentido, certo? Então, ou eu vivi, ou eu fiz e deu certo, ou eu estudei e faz sentido, e é isso. Eu não estou falando aqui de faz aí, depois você me fala se deu certo. Eu escrevi há um tempo, né? Muito não, mas há um tempo atrás, esses meus momentos de reflexão e autoconhecimento, eu cheguei a perguntar para o relacionamento passado como que era. Fiz um questionáriozinho assim com 3 questões, eu falei assim, meu, fala para mim isso aqui. Como que era? Como que eu era com você no relacionamento? Quais eram os meus defeitos? Quais eram os meus pontos fracos? E quais eram os meus pontos fortes? Porque foram relacionamentos, pessoas que viveram comigo 10 anos, mais de 10 anos em um relacionamento juntos, mas mais de 10 anos em um relacionamento de amizade. Porque tem gente que eu conheci dos 9 anos de idade na escola. Então essa pessoa tem um conhecimento sobre mim, sobre quem é a Michelle, de viver junto comigo ali todos os dias, que outra pessoa não vai ter. Então, se eu não puder confiar nessa pessoa para me dar um feedback sobre quem eu sou, porque eu tenho uma visão de mim, mas será que eu estou certa sobre essa minha visão? Será que eu sou realmente o que eu falo e o que eu penso? Ou será que eu estou fazendo tudo ao contrário? O outro está enxergando, mas eu não dou oportunidade dele me falar, porque eu quero viver no meu mundo de fantasia. A escolha é nossa e as consequências também. Então, eu fiz isso. Eu fiz e fui super vulnerável. E a pessoa me falou várias coisas e foi super gostoso, porque eu falei, cara, realmente, o que eu enxergo é isso aqui mesmo. Não tinha ali nada de diferente que eu não tivesse. Até porque eu estava nesse processo de autoconhecimento, então eu já tinha enxergado muita coisa, né? Já tinha enxergado muita fantasia minha, o que era fantasia e o que era real. Então eu peguei, eu olhei aquilo, eu falei, cara, que sensacional. Eu falei, faz muito sentido. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, eu vou criar um exercício desse para as pessoas, compartilhar com as pessoas para elas fazerem. Porque isso traz muita ajuda para o autoconhecimento, de você saber se você se é real, se faz sentido com a pessoa, com as outras pessoas que convivem com você enxergam de você e o que você enxerga de si mesmo. Você já teve coragem de perguntar para os seus irmãos, para os seus pais, para esses relacionamentos como eu tive, que eu fui super vulnerável? Isso eu fiz também com minhas irmãs, com meus pais, com os meus amigos, com meus profissionais que trabalharam, meus chefes antigos. Então, assim, eu fui colhendo o feedback de todo mundo pro meu autoconhecimento. Eu falei, cara, eu tô passando por um processo de autoconhecimento, eu queria saber a sua visão sobre mim, sobre a Michelle profissional. Como que foi? O que você pode me falar? Cara, isso é muito gostoso, gente. Lógico que às vezes quando a pessoa, minha irmã, por exemplo, ela me apontou coisas que eu fiquei muito chateada. Eu falei, como assim? Eu falei, não é real isso que você tá falando, né? Aí eu levei pra reflexão. Eu falei, por que me incomodou se não é real? Então, peraí, deixa eu pensar aqui. Aí eu vi que algumas coisas eram reais. E aí eu conversei com a minha irmã de novo depois de elaborar aquilo e falei, poxa, você faz sentido o que você falou mesmo, né? E foi muito legal, sabe, passar por isso, né? Na terapia também, minha terapeuta às vezes falam coisas que eu falo, caramba, é isso, né? Não tinha percebido, não tinha visto dessa forma. Então, se você não aceita ouvir coisas que são para o seu próprio bem, você fica magoado com todo mundo, fica com raiva de todo mundo, se afasta de todo mundo, é você quem vai viver sozinho e infeliz. Que você tem que ser capaz de amadurecer, de evoluir. Então façam esse exercício, perguntem para as suas irmãs, mas perguntem de verdade para as pessoas. Fala, eu quero que você seja sincero. Não é para falar sobre as qualidades. O que você enxerga de defeito ou de ponto fraco ou do que eu poderia melhorar? Ou o que você enxerga que você acha que eu não estou enxergando? Seja vulnerável com as pessoas certas, que são pessoas que te amam e que vão falar para você porque elas querem o seu melhor. Porque muita gente vê o outro lá na derrota, não fala nada, tá enxergando, mas não fala nada porque não quer magoar. Ah, eu não vou falar isso pra pessoa, eu não vou magoar a pessoa. Só que você tá fazendo errado, você tá sendo egoísta, porque você tá enxergando que a pessoa tá sofrendo e você tem a oportunidade de abrir os olhos dessa pessoa e você não faz. Então, por medo de deixar essa pessoa magoada. Você tá vendo a pessoa sofrer, você vai deixar a pessoa sofrendo porque você tá preocupado com você. As pessoas também são muito egoístas hoje em dia nesse sentido, né? Com ciúmes, tem ciúmes de amizade. Aí é só minha amiga, não pode ser amiga de mais ninguém porque é minha amiga. Relacionamento, então, relacionamento pior ainda. E irmãos, geralmente você fala, irmã, minha irmã,
Roberta, eu tava falando de você agora aqui, irmã. Tava tendo feedback que você falou dos meus defeitos da minha vida. Muito legal. Então, gente, eu até perdi o que eu tava falando, que eu vi minha irmã, como eu amo. Olha a emoção da família, da família. A gente quer ser validado pela família, né? Irmão, gente, com ciúmes, sabe? Acontece muito quando a pessoa começa a namorar e tem problema com a sogra. Por quê? A sogra tem ciúmes. A sogra tá preocupada com ela. Não é o meu caso, tá? A minha é maravilhosa. Mas assim, a pessoa tem ciúmes. Aí o que acontece? Vai e fica competindo com a nora a atenção do filho. Né? Vira uma competição ridícula. E a pessoa fica magoada um com o outro. E irmão com ciúmes de irmão. Você vai falar pra mim que não tem? Aqui, ó, tem um monte de cachos por aí. Sabe? A pessoa prefere ver o outro sozinho, sem relacionamento nenhum, do que virar pra pessoa e falar assim, olha, você tem que ir lá e resolver o seu problema com aquela pessoa porque você tá errado. A pessoa não faz isso nem a pau, a pessoa acolhe. Ai, não, vem cá, meu amorzinho, você tá certo, você tá sempre certo. Você é aquele alecrim dourado da música. Você é perfeito. O problema é sempre o outro, o problema é sempre as outras pessoas e nunca você. Se você faz isso, você tá muito errado. E muito egoísta. Porque você não tá olhando pra dor do outro, você não quer que o outro seja feliz, você quer que ele fique embaixo da sua asa. Então fica a reflexão para vocês. Você realmente ama a pessoa e está preocupado com a pessoa, com a felicidade da pessoa? Ou você está passando a mão na cabeça da pessoa, continuando, deixando ela continuar cometendo os mesmos erros que fazem ela infeliz? Porque você não quer ser sincero, porque você tem medo de magoar. Uma ótima reflexão para todo mundo. Né, Sim, e assim, na verdade, todo mundo a minha é irmã egoísta. validando que é verdade o que eu falei, ela falou que ouviu. Todo mundo é egoísta. Todo mundo, se não te faz bem, você não faz. Porque um ato, você chega no Natal, você vê um monte de gente entregando presente e tal, fazendo um monte de coisa. Mas por que que faz? Porque faz bem pra pessoa que tá entregando. Se não fizesse, não faria. O ego. Exato. Então, assim, mesmo que seja bom pro outro, tem que ser bom pra mim. Então, assim, todo mundo é egoísta. Ninguém faz alguma coisa pro outro que é bom só pra ele. Que você vai se prejudicar. Se você não fala, não, vou me Então, peraí, não, prejudicar. agora eu tenho que me defender. Eu tô num nível de evolução a mais aqui que as outras pessoas, porque eu já me prejudiquei e não foi uma vez só, não. E ainda tô me prejudicando. Eu tô fazendo coisa que eu prefiro ser feliz do que ter razão. Eu prefiro que a pessoa vá em paz, vá feliz. Mas me deixe em paz. E você sabe disso, Bruno. Sim, só Eu que aí prefiro, você gente, está ser feliz do fazendo que ter isso. razão, sabe? Porque eu Sim, quero mas você está paz. fazendo Eu isso quero paz. para o seu bem-estar. É. Você está abrindo mão da outra pessoa, mas você está abrindo mão de coisas para o seu bem-estar. Porque isso, se você continuasse, ia te causar mais mal-estar. Se você fala, caramba, isso vai me deixar Entendi. ainda pior, isso vai me deixar ainda mais doente, mas eu vou, Entendi. mas eu vou. Não, você vai fazer Entendi. isso porque quero me Mesmo assim, tem livrar. o ganho, né? Sim. Então, assim, se você não vê o você ali, você não faz. Isso vai me prejudicar em todas as áreas, mas eu vou fazer. Não, não vai. Mesmo que você fala, não, eu me prejudiquei, mas eu ajudei aquela pessoa. Já dá aquele, ufa, nossa, olha só como eu fui altruísta. Então dá aquela amaciada no ego e, bom, pronto. Deu o lucro que a pessoa espera. Então, assim, todo mundo pensa em si, mesmo que esteja olhando o outro. Então, assim, se você tá junto com uma pessoa, tá vendo ela se afundar, se você fala, meu, eu quero esta pessoa bem, e aí eu tiro ela da ilusão, ou eu deixo ela na ilusão porque ela tá feliz na ilusão dela. Eu tô É falando, eu uma falei em caso questão, de sofrimento, né? sim, porque às vezes na ilusão a pessoa tá sofrendo, mas não percebe. E aí você vai lá e ignora o sofrimento. E aí a pessoa pesa. Tipo, e aí? Tipo, eu tô vendo que aquela pessoa lá que ela tá namorando é um estorvo. Que vai dar ruim ou já é e ela não tá percebendo. Eu falo pra ela que
o cara é isso, que a pessoa é isso, e ela sai da ilusão dela, ou eu vejo o sorriso dela, o quanto ela tá feliz, o quanto ela tá contente e deixo ela viver a vida dela e a escolha dela. É difícil fazer essa Mas escolha. sim, mas aí só para explicar aqui, quando eu estava falando, não é de exemplos de externos, é da pessoa, porque, por exemplo, Uhum. eu e minhas duas irmãs, cara, eu sei coisas da minha irmã que eu convivi com ela, então eu enxergo dentro de casa, eu sei o real, que ela pode falar para os outros outra coisa, mas dentro de casa eu tô vendo aqui. Então, é nesse sentido do autoconhecimento que eu falo, Sim, não é nem das decisões externas, pode continuar. sim. O que eu tô falando é assim, a gente fala bastante em ajuda, a gente fala bastante em milhares de coisas, e aí a gente pensa assim, o quanto é difícil você falar, ô amiga, acho que você tá exagerando aqui. Aí a gente fala, nossa, tipo, amigo avisa, amigo que amigo ajuda. Mas é difícil. Porque aí quando você alerta, a pessoa fica brava com você, muitas vezes. Então, mas não Por deveria, né? quê? Por Porque a isso. ilusão é gostosa. Você tá ali na ilusão, aquela ilusão gostosa, você fala. É a mesma coisa de você comer uma comida muito gordurosa e alguém falar, ó, essa comida aí faz mal. E aí você fica, mano, deixa eu curtir a minha comida deliciosa que vai entupir minhas artérias daqui a pouco. Deixa eu comer. Sabe, incomoda quando você sai daquela ilusão, porque você quer viver aquele momento e tem alguém te alertando. Isso no futuro vai te fazer mal. Ela pode estar certa, mas o momento tá tão gostoso que você não quer sair daquela ilusão. E aí, no momento da felicidade, lembre-se de 2 lives ou 3 atrás. Felicidade é imprudência. Quando você tá feliz, você não enxerga nada errado e vai fazendo as coisas. Então você tá feliz, você fala, não, se der alguma coisa errada, dá um jeito. E aí você vai. E você não vai enxergar até que seja conveniente que você veja. Né? É assim que funciona a mente. Você não vai ver nada errado, mesmo que tudo aponte. A não ser que seja conveniente para você ver. Enquanto você não vê, você vai ignorar, porque tá gostosinho aquele momento ali. Então é difícil para as pessoas oferecerem ajuda muitas vezes. Porque às vezes você é penalizado porque você quis fazer a boa ação. E aí na hora você pesa, será? Será que eu falo? Ou será que eu espero a bomba estourar e aí eu acolho quando a bomba estourar, ela estiver sofrendo? É todo um jogo que você tem que pensar um cadinho. E todo mundo faz uma breve reflexão sobre isso antes de tomar uma atitude. Porque é complicado. E assim, isso é bom. Porque a pessoa está se importando com você. E como a gente já disse em muitas lives atrás, o erro não existe, ele é relativo. Teve uma pessoa que falou para mim, ai, ela teve uma decepção. Ela falou, ai, eu não devia ter feito aquilo com 15 anos, porque agora eu devia ter feito outra coisa, porque olha só o que me deu hoje. Você fala, então, você tem 35, né? Isso, o que você passou agora não tem nada a ver com aquilo que você fez de 15. O que você deixou de fazer com 15 estava fazendo sentido até meses atrás. Aí outra pessoa cometeu um erro, você fala, poxa, devia ter tomado atitudes diferentes lá atrás. Mas semana passada fazia sentido para você ter feito isso. Então, né, o Já erro foi, de né? fazer diferente. Aí não, cometi um erro naquele tempo. Então, você passou 15 anos certa e de uma semana para cá, os 15 anos certos passou a ser um erro. Como assim? Né? Então, assim, o certo e errado é muito relativo. A gente tem um monte de decisões na nossa frente e a gente tem que lidar com elas. E, no fundo, a vida é isso. A vida são conjunto de decisões, onde num momento ela vai parecer certa e depois, quando a gente lida com a consequência dela, a gente vê que ela gerou mais prejuízo do que lucro, a gente pensa, e errei. É isso. E aí você fala, não vou errar de novo. Vou pedir perdão para não vou errar de novo. Você aprende com o seu erro e não torna a cometê-lo.
Onde nós estamos falhando? Em não nos arrependermos, nós pedirmos desculpa, perdão, porque a gente sabe que errou, mas não ter uma reflexão adequada. A gente só fala, ih, errei, a pessoa ficou brava. Né? A nossa resposta é, a pessoa ficou brava, não foi eu que errei, ela que reagiu. E aí você fala, desculpe, e pronto, sabe? E aí você não entende como um erro grave. Então, você vai acabar fazendo de novo. Por isso, o nosso erro está nessa reflexão vazia, onde o meu erro só é pontuado pela reação da outra pessoa, não pela minha atitude. E aí você fala, tira a minha culpa, né? Desculpa, tira a minha culpa. A pessoa, tá bom, eu tiro a sua culpa. Fala, obrigado, semana que vem. Você faz de novo. Porque você não aprendeu com isso. Você entende assim também, Mi? Sim, exatamente. Pode Porque se discordar, você fique à vontade. Adoro quando você discorda de mim. Não, mas o discordar ele é saudável, né? Porque, Uhum. poxa, a gente, é o que movimenta, né? É o que traz para reflexão. E eu falo muito que não existe certo ou errado, é o que funciona para você, é o que funciona para cada um. Nas terapias eu falo isso, eu falo assim, olha, o que funciona para você? O que você quer? É você, entende? Não tem. É cada um, é para si funcionou, para mim tá ótimo, é isso que precisa acontecer, é com você, a vida é tua. Você que precisa fazer suas escolhas e ver o que funciona para você, né? E é esse movimento, a pessoa precisa se conhecer. A gente volta no autoconhecimento, que seja ele via terapia, meditação, Ho'oponopono, o que você quiser. Desde que você consiga ser feliz. Você tá feliz? Então você não precisa de nada. Sua vida tá feliz, tá ótimo. Então você não precisa nem estar vendo esse vídeo. Tá ótimo, sua vida tá toda certa. Agora, não tô feliz com alguma área da minha vida, com alguma situação. Tá acontecendo alguma coisa. Aí você vai buscar o porquê que isso tá te incomodando. Esse é o ponto. Putz, estou chateado, está me incomodando, não estou conseguindo resolver, vou descobrir o que está acontecendo. E aí que entra o autoconhecimento, né? E eu gosto muito desse tema, não é à toa que a Lapidando Mentes existe por conta disso, por conta de reflexões que eu sempre trouxe, eu sempre estive buscando algo para mim mesma, eu sempre quis entender o ser humano, os sentimentos, os pensamentos, o que acontece, quem nós somos. Então eu sempre busquei isso. Né? E por isso que nós estamos aqui, porque eu adoro isso, falar sobre pessoas, sobre o que nós somos, o que nós sentimos, né? E por isso que eu comentei de fazer esse movimento de perguntar para as pessoas que nos amam, porque elas vão ter uma visão diferente da nossa e natural, e tudo bem. E cabe a você filtrar o que faz sentido ou não. Porque muitas vezes, às vezes, seu pai ou sua mãe vai falar alguma coisa que você vai falar, não, isso não tá fazendo sentido. Tudo bem, é porque a visão dele é dele. E é você quem vai definir o que faz sentido e o que não faz. Não é porque o outro está falando que aquilo é verdade. Não. Você tem que se conhecer o suficiente para saber o que é o que não é. Mas vale a experiência de pegar esses feedbacks para você para ajudar no autoconhecimento. De você falar, opa, isso aqui bate certinho. Ou às vezes olhar e falar, olha, isso aqui eu nunca tinha pensado desse jeito, vou refletir sobre. É super legal, super gostoso, ajuda. E se você conhece alguém, se você ama alguém e tá vendo que a pessoa tá ali batendo cabeça do burro, ponta de faca, tá sofrendo, poxa, olha com carinho e pensa, se coloca no lugar da pessoa, tenha empatia e não seja egoísta de pensar no seu benefício próprio. Poxa, eu amo essa pessoa. Por exemplo, um filho. Ah, eu amo meu filho, então fica aqui com a mamãe. Poxa, você tá vendo que a pessoa tá com um problema no casamento? Fala pra ela ir pra casa resolver os problemas dela, pelo amor de Deus. Você vai ficar aqui com a pessoa de lado rasa pro resto da vida? Isso é egoísmo, desculpa. Entendeu? Ai, mas tá triste, tá sofrendo, vem aqui que eu vou te acolher. Ah, gente, tá triste, tá sofrendo por quê? Quantos anos tem essa criança? Vai cuidar da sua vida. Todo, 37. sabe? Todo mundo é adulto, pô. Pelo amor de Deus, né? É isso que eu acho muito egoísmo. A pessoa fala que é amor. Desculpa, pra mim isso é egoísmo. Não é amor, não. Sabe? As pessoas são muito egoístas. Sabe? A pessoa brigou, a amiga brigou com a outra lá. Vem aqui falar mal da outra. Mas peraí. Até ontem nós éramos melhores amigas, todo mundo amigo. Hoje você tá vindo falar mal da pessoa, vai lá conversar com ela, se resolvam lá.
Não vem falar mal dela pra mim, não, porque eu gosto dela. O problema é entre você e ela, vai lá e resolve. Para de ser infantil. Então, se você faz isso, você tá dando a oportunidade da pessoa parar, enxergar e falar, putz, eu tô sendo infantil, vou lá conversar com a minha amiga. Vai lá e resolve. Agora, se ela vem aqui e eu fico, eu e ela metendo pau na amiga que tá lá, eu tô ajudando ela? Ou eu tô ajudando ela a continuar sendo infantil, imatura e perder uma amizade super interessante, super importante, porque ela tá sendo imatura, ela não tá percebendo o que ela tá fazendo. Entende? O quanto eu vou ser egoísta e pensar em mim, porque eu prefiro essa amiga aqui do que saindo só com a outra. Quero ela aqui, vou apoiar ela porque eu quero que ela continue sendo minha melhor amiga. Ou eu vou ser sincera com ela e vou mostrar que ela não tá enxergando que ela tá errada. Que ela tá sendo infantil e imatura. E vou mandar ela resolver o problema dela com a outra. Percebe? Você percebe? Então, gente, a gente tem que fazer isso em vários setores da nossa vida. Profissional, sabe? O funcionário não tá trabalhando direito, tá tudo errado. Cara, você vai ficar passando a mão na cabeça? Ou você vai lá e vai falar pra pessoa, você precisa melhorar isso aqui. O que tá acontecendo? Você tá com uma pessoa na sua vida? Vamos conversar? Ou você vai ficar levando, vai fingir que não vê e a pessoa não vai evoluir. Aí a pessoa sai da sua empresa, vai trabalhar em outra, aí o outro chefe vai falar assim, nossa, você trabalhou 10 anos lá desse jeito, com esse trabalho ruim que você tá, porque o seu antigo chefe não teve coragem de te dar um feedback para você melhorar como profissional. E a nossa responsabilidade com a sociedade, com o ser humano? Isso entra muito na questão religiosa. E a tua responsabilidade com o outro? Você está tendo a oportunidade de ajudar a pessoa e você está negando ajuda porque você é egoísta, você quer a pessoa do teu lado. Isso é muito egoísmo e imaturidade, sabe? Se você quer o bem do outro, se você ama o outro, você vai apontar para ele onde ele está errando o que você está enxergando. Porque, no mínimo, você vai ajudar ele a refletir e a enxergar. A gente não faz isso com o filho? Você não educa lá quando é criança, você não ensina o que é certo e o que é errado? É porque quando a pessoa vira adulta e ela erra, você passa a mão na cabeça porque você não quer chatear a pessoa. Você tem que falar, tá errado. Você tá errando sim. Entende? Você tá dando a oportunidade dessa pessoa mudar e amadurecer. Agora, ficar passando a mão na cabeça, você só tá fazendo a pessoa continuar sendo infantilizada. Falei bonito, ó. Falei, dá até gosto. E aí, Bruno? Exatamente. E é interessante o quanto algumas palavras são viciantes, né? A gente fala deixar o adulto infantilizado, mas a gente não trata a criança do mesmo jeito. Então, assim, o que é infantil, né? Porque quando a criança erra, você corrige. E aí, quando a gente não corrige o adulto, você fala que tá tratando ele igual criança. Mas quando criança, a gente corrige. Então, Pois é, né? não faz nem sentido. E as pessoas fazem. Exato. Então, assim, são movimentos que não fazem sentido. Porque quando a gente fala de perdão, a gente fala de maturidade. Porque nós precisamos ser maduros. A gente pensa, poxa, alguma geração é madura? Eu acho que não. Eu acho que essa geração pós anos 2000 tem muito potencial, porque de resto, anos 80 para trás, todo criança. Todos, pode ter filho, é criança. Porque, gente do céu, é um show de maturidade com N idades. Então, assim, pessoal dos anos 90 até a gente fala, não, interessantinho. Mas anos 80 para trás, Eu concordo parece com todo você, mundo. Bruno. Sabe, é um show de infantilidades. São adultos, birrentos. Então, assim, são chefes de empresa que não vai com a cara de alguém e não faz negócio com ele porque não foi com a cara de alguém. Qual é a diferença dos grupinhos na escola? É a mesma coisa. Sabe? São adultos cujo o funcionário que sabe muito mais do negócio do que o dono, diga-se de passagem, ele vai falar, ali tem um problema. E o cara fica ofendido. Porque não, é o meu problema, é a minha empresa. Você não vai falar mal da minha empresa. Ele tá tentando te ajudar, cara pálida. Mas não aguenta uma criticazinha. Isso, assim, são chefes de empresas que são completamente imaturos. Principalmente em empresa familiar. Nossa, uma bizarrice. Então, assim,
Eu tô torcendo muito pros anos passarem rápido e essa geração 2010 começar a tomar conta. Porque, olha, tá difícil ver adulto e falar, nossa, que pessoa realmente madura. Porque é um show, assim, que você vê as crianças já estão melhor. É as crianças As crianças questionando os perdoam com uma adultos. facilidade hoje, né? Maravilhosa. É, as crianças sempre perdoaram com uma facilidade. Tipo, logicamente, eu não fui um dos meninos que não brigavam, mas assim, os meninos iam lá, saíram morro, 5 minutos depois, a gente tava conversando. As meninas agiam de outra forma, porque elas eram ensinadas de outra forma. Então elas tinham os grupinhos, cada um no seu, cada qual. Os meninos, eles eram acostumados a pisar no pé um do outro, sabe-se lá por quê. Principalmente se tiver tênis novo, aí eu sei o porquê. É o batismo, né? E doía aquele negócio. Mas beleza, doeu, chorou, acabou a amizade. E aí você vê hoje adultos que não aguentam uma crítica. São adultos que agem como uma criança não agiria, que a gente chama de infantil. Mas uma criança não faria igual. Então, assim, nós precisamos ser maduros para conseguir perdoar. E como é que a gente faz isso? Coisa que a gente também fala em todas as lives. Autoconhecimento. É aquilo que eu sempre falo aos meus clientes agora, colocar o será em todas as afirmações, é para você começar a prestar atenção, porque as pessoas passam despercebidos. Elas não prestam mais atenção no que estão dizendo, do que estão ouvindo. Não sei se um dia prestaram atenção nisso. Mas precisa. Especialmente agora, com tanta informação, você precisa ouvir alguma coisa e pontuar. Será que isso é verdade? Será que isso faz sentido? Não é só, nossa, que fala bonita. E pá. É questionar. E nós estamos perdendo isso cada vez mais. Antes era pior. Mas a coisa vai se deteriorando. Então, assim, é interpretação de texto. Isso a gente deveria ter aprendido na escola. Né? Interpretação de texto é isso. É questionar o que está sendo lido e falar, caramba, será que isso está fazendo sentido? É isso. Então a gente precisa desse autoconhecimento para a gente saber das nossas feridas, das nossas limitações, saber nossas potencialidades, que às vezes a gente não é a pessoa que avisa, é a pessoa que acolhe. Deixa a outra amiga avisar, porque ela é a cara de pau que vai lá. Eu sou o amigo que acolhe. Eu sou o amigo que deu merda. Não, beleza, vamos conversar. Não, Eu mas não não sou o estou amigo que falando de não avisa. acolher. Você Sim, pode acolher e falar. sim, Eu sou a pessoa que fala. Eu acolho, vamos conversar, pode chorar, mas vou falar também para você. Pode não ser naquela hora, pode ser depois, mas vou falar. Porque, sim. poxa, Eu sou a pessoa é que obrigação. abraça. Eu sou a pessoa que abraça. Tá dando errado? Tá dando errado, mas a vida é sua, a escolha é sua. Quando der errado, eu tô aqui. Aí vou e deu errado. Então vem cá, o que aconteceu? Nossa, aconteceu isso. Quer falar mal? Fala mal, por horas. E no final a gente traz aquela reflexãozinha. Ou seja, faça uma terapia gratuita. Então, assim, porque a pessoa tem que extravasar, tem que pôr pra fora. A gente tem que ter noção da nossa capacidade, da nossa habilidade, né? Então, isso é o quê? Autoconhecimento. É a base de qualquer coisa, de qualquer decisão que você vai tomar na vida. Você prestar atenção nas coisas e isso faz sentido ou não, só vai fazer sentido ou não se você souber a sua própria referência. Aí você consegue pesar. Então você precisa se conhecer. Você precisa estar maduro para quando chegar no momento de você errar, você fala, caramba, eu errei. E isso pesar de fato. E você pedir perdão de fato. E quando chegar no momento de perdoar, você perdoar de fato. Senão, viveremos eternamente no superficial. Então a gente precisa de autoconhecimento. Então, busca o autoconhecimento do jeito que você conhece. Seja por intermédio da religião, seja por yoga, seja por livros de autoajuda. Note o tom sarcástico, tá? É aí que está o ponto, o detalhe que mora o conhecimento.
busque uma terapia. Então, busca autoconhecimento. Vai viajar. Vai viver outras coisas. Pede um sabor de pizza que você nunca provou na vida. Vai se conhecer. Vai provar coisas novas. E aí sim, amadurecendo, vivendo, aí você tem capacidade de pedir perdão realmente e de perdoar realmente. E deixar o peso extra que ninguém precisa carregar, deixar para trás. É isso. É isso, Bruno. A gente vai, vamos finalizando, porque hoje a live passou gostoso do tempo, porque é um tema muito bacana. Eu adoro, né, falar sobre perdão, porque como eu falei, é um assunto que eu estudei muito, eu pedi muito perdão na minha vida pelos meus erros, como eu falei, né, de ter magoado pessoas que não merecia, né, e acho que na verdade não foram tantas, não, foram muitas, mas tudo bem. Pedi muito perdão porque me senti muito culpada em ter errado, né? E demorei um pouquinho para liberar perdão e o autoconhecimento que fez toda a diferença e todo sentido. E hoje eu tô aqui querendo ajudar pessoas justamente por isso, porque eu passei e eu sei que o peso da culpa é muito ruim. Não fica levando, não. Perdoa e pede perdão, libera perdão, tudo certo. Então, fica a dica para vocês, perdoem, liberem perdão. Se você tem a oportunidade de falar com a pessoa que você magoou e pedir perdão, faça. Se você não tem, faça em oração, independente da sua religião e da sua crença, tá? Mas aceite, libere, faça terapia, busque o autoconhecimento, né? Ó, a pessoa que quer brincar agora, no meio da hora da live. Então, perdoem as pessoas, se perdoem e sejam mais leves. A vida é muito curta e a gente vai morrer. Não espere a morte para você ver que você deveria ter sido feliz, ter aproveitado mais a vida, liberado perdão, né? Porque daí já é tarde demais. Então, faça agora, entendeu? Libere, vai lá e fale para a pessoa: olha, eu te amo muito mais do que o seu erro por mim, então eu te perdoo, né? Perdoe. Uhum. Porque a vida é muito maior que isso. As pessoas têm muito mais qualidade do que defeito. É só você saber olhar com carinho. A gente só, eu acredito naquela frase de que a gente só dá o que a gente tem. Né? E que a pessoa que não consegue, que tem dificuldade de amar ou de perdoar, é porque ela não tem. Ela tá na falta. Então, quem tem amor para dar, dê. Ame, ame muito. Espalhe amor aí pelo mundo. E perdoe todo mundo. Libere perdão. Vive em paz. E quem não tem, busque ter. Quem tem dificuldade, busca lá autoajuda, autoconhecimento para você perdoar. Porque com certeza vai fazer diferença na sua vida. Você vai ser muito mais feliz, muito mais leve, muito mais pleno. Aproveitar os momentos. Olha essa quarta-feira maravilhosa. Esse tempo tá meio oscilando, meio calor, meio frio. Tira e põe roupa o tempo todo, né? Mas olha que noite gostosa para você pedir uma pizza, chamar aquela pessoa que você gosta tanto e deixar o passado pro passado e se divertir e viver. O final de semana tá chegando aí, sabe? Vamos ser felizes, gente. Para de picuinha, libera, deixa tudo para trás. Ontem passou. Aconteceu alguma coisa hoje, já resolve hoje. Não leva para amanhã, não. Entendeu? E vive feliz. Entendeu? Leve com todo mundo. Pode finalizar, Bru, pra gente encerrar a live, que daqui a pouco eu também tenho compromisso. Nossa, que fogueira! Como é que você me deixa finalizar depois dessa fala? Poxa vida, aí fica difícil. Mas, enfim, eu acho que a parte mais importante que eu disse sobre perdão está lá no começo. Volte, assistam de novo a live. Porque o perdão é a linha final. Você perdoou, deixa onde está. Você carregou todo o trajeto, você fala, perdoei. É a linha onde você deixa sua mochila pesada, deixa aquela pedra no caminho e vai embora. Porque também, como a gente já disse no meio da live, a gente tem muita coisa para fazer. Nós somos totalmente sobrecarregados. Nós somos cobrados de todas as formas possíveis e temos que ser perfeitos em todos. Tema de outra live. Então, assim, carregar peso extra, né? Para quê? O que você puder liberar de peso, libera. O perdão é um deles. Se a pessoa errou com você em 2015, então, né? 6 aninhos aí, muita coisa já passou, então, passou uma pandemia. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Assim, deixa pra trás. A pessoa, em 2005 ela errou comigo. Então,
né? Deixa pra trás. Porque, meu, você tem tanta coisa agora pra se estressar. Você vai trazer estresse extra. Então, assim, larga. Isso não te pertence mais. Deixa pra trás e vai embora. É isso. É isso, gente. Obrigado a todos. Um grande beijo, uma ótima noite. Quarta-feira que vem estaremos aqui. Deixem seus comentários, porque é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando, dê o feedback de vocês, tá? Vão ser bem recebidos, sim. Mesmo que a gente não concorde, a gente pode falar, não concordo, mas agradeço. Então, fiquem à disposição aí para vocês comentarem, tá bom? Grande beijo. Bruno, obrigada. Mais tarde a gente se Tchau, fala. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.